que eu já mandei aí também, né? Nível 3 da adoração. Já conversamos sobre o nível 2, já conversamos sobre o nível 1. Hoje nós vamos para o nível 3. Isso. Deixa eu só abrir a minha... Feito. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, me ajuda. Me dá graça suficiente para ser simples, claro e objetivo nesta reflexão, nesta manhã. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Bom, nível 3 da adoração, ou 3 níveis da adoração. Falamos há 2 domingos atrás sobre o Jó. Falamos do nível 1, quando as coisas vão bem. E tem gente que se atrapalha quando as coisas vão bem. Tem gente que, se melhorar, é aquele ditado se cumpre. Se melhorar, estraga. Se cumpre. Tem gente que não pode melhorar. Se melhorar, Ismael, atrapalha. Né? Tem gente que é assim. Então, o nível 1, ele mostra o quê? Na boa, quando está tudo dando certo, o adorador, ele adora. Ele adora. Pode estar dando tudo certo, mas ele está adorando a Deus com a vida dele, com tudo que pertence a ele, por tudo que Deus tem feito por ele. No nível 2, nós conversamos semana passada sobre dificuldade. Quem aqui nunca passou dificuldade? Talvez eu estou conversando com pessoas que estão passando por dificuldade. E a hora da dificuldade, ela é uma hora-chave, porque alguns na hora da dificuldade se aproximam mais de Deus, mas outros na hora da dificuldade se afastam, se revoltam, se rebelam. Outros na hora da dificuldade, quer saber de uma coisa, esse pastor, essa igreja, e assim por diante. Aí a pessoa, ela é comum, isso não é 1, 2 ou 3 pessoas, isso é comum. Então a intenção da nossa conversa nesses dias é essa, é provocar a igreja para, quando tudo estiver bem, a igreja seguir adorando a Deus. Não deixar a bonança atrapalhar. Obrigado, André. Mas quando alguma dificuldade chegar, não procurar culpado. Continuar buscando a Deus, adorando a Deus. Agora nós vamos fechar hoje, né? Vou fazer a leitura com você da introdução e vamos fechar falando sobre o nível 3. Nível 3, também baseado no exemplo da vida do Jó. Então vamos para a leitura. No nível 1, ou no primeiro nível da adoração, vimos que o adorador sabe reconhecer quando tudo vai bem, segue exaltando o seu Criador. No segundo nível, o adorador enfrenta um momento adverso em sua vida e segue adorando. No terceiro nível, vemos que a mistura da bondade, ou seja, tudo vai bem, e das lutas, provocam no adorador, além da maturidade espiritual, a frutificação. Então, essa é a conversa de hoje. O personagem, mais uma vez, será Jó. Vamos para a base bíblica. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu faço uma parada para conversar com você e chamar a sua atenção. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo tranquilo. Nós estamos vivendo um tempo de extrema dificuldade em todas as áreas. Eu quero chamar a sua atenção para um cuidado. Jesus, ele disse assim: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não estamos vivendo um tempo tranquilo. Não estamos.
a igreja, ela ora, ela busca, ela fala com Deus, Deus responde. Por conta disso, ela está debaixo da proteção, Deus guarda a igreja, mas a previsão não é de melhoras lá fora. A previsão é de pioras, de dificuldade. Essa é a previsão. E não é minha previsão, é a previsão de ordem escatológica, de ordem bíblica. Vai apertar ainda mais, vai apertar. Está apertando, está apertando. Eu não estou e não vou dar início a uma sequência apocalíptica, levar o irmão, a irmã a ficar preocupado com tudo e não viver. Muito pelo contrário, se está em Cristo Jesus, você vai viver na boa, vai viver a vida abundante que está prometida para você. Agora, vai viver com a atenção redobrada. Vai viver com a atenção redobrada. Você vê que já há pessoas que têm o chip implantado na mão. Você já viu matéria sobre isso ou não? Já tem gente, é fase de implantação, fase de início, mas está aí. A primeira vez que eu assisti o vídeo falando isso daí foi em 99. Assisti um vídeo documentário, acho que até o André chegou a assistir. Contagem regressiva para o Armagedon. É antigo, é um documentário antigo. Se você quiser, procura lá, assista, que ele é legal. Não é aqueles documentários que fica procurando pelo em ovo. É um documentário bem produzido. 99 falava disso, do chip. Era inimaginável. Passou, chegou. Já tem gente com o chip na mão. E daqui a pouco, dinheiro você já não acha mais, não é? Você vê que a turma fica procurando troco para todo lado, porque não tem dinheiro, está sumindo o dinheiro. Estão recolhendo dinheiro. Daqui a pouco não vai ter dinheiro mais, é só cartão. Mas daqui a pouco não vai ter cartão, mas você já viu que agora tem um pessoal que não precisa nem do cartão mais, só vai com o telefone, encosta o telefone na maquininha aqui. É assim, ó. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso como um cuidado pastoral. Para você redobrar sua atenção, redobrar o seu cuidado, cuidar da sua família, amar a sua família, orar pela sua família, continuar sendo amigo da sua família. Aliás, quinta-feira tem uma atividade das mulheres aqui. A atividade tem o tema perdão. Às vezes está faltando perdão dentro de casa, aproveita a oportunidade. Vem para cá ouvir falar sobre perdão. Se possível, convida algum familiar para vir e ouvir falar sobre perdão também. É tempo da gente se juntar ainda mais a Cristo. A Cristo. Não a homens, a Cristo. É um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Então, o texto fala isso. Vai chegar a hora, chegou. E que os verdadeiros adoradores adoram ou adorarão em espírito e em verdade. Aí continua o versículo dizendo assim, são esses os adoradores que o Pai procura. Então Deus está procurando pessoas. Mas que tipo de pessoa que Ele está procurando? Esse é um cuidado que eu tenho que ter. Como é o último dia da nossa conversa, eu reforço esse cuidado. Deus está procurando pessoas. Mas que tipo de pessoa que Ele está procurando? Ele está procurando gente que tem muito dinheiro. Mas Ele está procurando gente que tem muito dinheiro para quê? Se Ele é o dono do ouro e da prata. E tem gente que está desesperada atrás de gente que tem muito dinheiro. Irmão, o dinheiro ajuda, o dinheiro é bom, sim ou não? Se ao invés de distribuir bala na saída lá, os diáconos distribuíssem dinheiro, vocês iam ficar felizes ou não? Para você que não vem de quarta-feira nem de sexta-feira, todo final de culto, de quarta à noite e sexta à noite, distribui bala. Bala que não acaba mais. Patrocinado pelo Bruno, né, Rose? Tem bala que não acaba mais. Então, todo fim de culto, de quarta à noite, de sexta à noite, distribui bala.
de domingo à noite também. Podia começar a distribuir domingo de manhã também, né? Distribui de manhã. Eu não sei, porque a hora que eu saio daqui, eu estou aqui agora, eu saio daqui meio-dia, a hora que é o final, então eu nem sei o que acontece lá fora, às vezes. Não, por que não, Rafa? Você está escondendo a bala? Ah, porque tem pão. Então, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. É esse que Ele está procurando. Ah, Ele está procurando gente que tem uma habilidade fora do comum para fazer determinadas coisas. Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia está que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador adora quando está tudo bem. Verdadeiro adorador adora quando está tudo mal. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nível eu não mudei. Nível 3. Se você puder corrigir, corrija, por favor. É nível 3. No nível 3, o adorador ele frutifica. Ele já passou pela bonança, ele já passou pela dificuldade, agora ele vai viver. Ele amadureceu. E se tem uma coisa boa, é crente que amadurece. Paulo falou em um momento com a igreja aos Coríntios: olha, era bom que vocês crescessem, só que vocês ainda estão no leitinho espiritual, vocês não amadurecem, vocês não crescem. Tanto tempo escutando a mesma conversa e não cresce. E tem crente que é assim, irmão, 60 anos escutando a mesma conversa e não amadurece. Qualquer coisinha ele pega lá a chupeta dele e põe a chupeta. Que foi? O pastor falou isso. Mas por isso que você voltou a usar a chupeta? O que foi? Olha o outro lá, o outro com a mamadeira cheia. O que foi que está com a mamadeira? Porque lá na igreja não fez isso, não fez aquilo para mim. Aí você vê o outro, onde você vai com essa fralda? Vou pôr minha fralda de novo. Porque o irmão me chateou, me magoou. Irmão, tem uns crentes que são muito criança, muito mimado. Tem uns crentes muito bebezinho. Vai lá para quem está pertinho de você. Não é desses crentes bebezinho não, né? Que se chateia por qualquer coisa. Se você está na hora de você crescer. Fala, irmão, pode falar. Pode falar que tem gente que precisa crescer. A Bíblia, ela é para amadurecer a nossa vida. Amadurecer. O novo convertido é uma história, irmão. O novo convertido, ele vem, às vezes ele se chateia com uma coisa ou com outra coisa. É normal. Agora, o crente que já está dentro de uma igreja há 2 anos, 3 anos, ele tem que estar num outro patamar, como costuma falar. Pastor Robert Dudu, se for líder, piorou daí. Piorou. Se for líder, ele tem que ter casca. O líder tem que ter casca. O líder tem que aprender a aguentar pancada que o que não é líder não aguenta. Nós estamos falando de amadurecimento. Igreja madura. Igreja madura, ela sabe que há momentos bons, ela sabe que há momentos difíceis, mas a igreja madura, tanto com os momentos bons quanto com os momentos difíceis, ela sabe viver, ela sabe passar, e consequentemente a maturidade leva ela a entender: bom, eu já passei por momento bom, já passei por momento difícil, o negócio é eu fazer a minha parte e pronto. Eu falo da igreja, eu costumo aplicar a igreja, mas a aplicação ela vai para a sua casa, irmão. A aplicação disso tudo que eu estou conversando aqui, ela vai na sua casa. Vou pegar exemplo de casal. Tem casal que quando está tudo bem, ele sabe viver. Mas se aparece a luta, ele já não sabe mais viver. Tem casal que na hora da luta separa. Quando estava tudo bem, ele soube viver. Mas na hora da luta ele teve que separar. Tem casal que não pode viver na boa. Que se viver na boa, extrapola, se arrebenta. Tem gente que se arrebenta, tem gente que não pode, tem que aprender. Então a aplicação, ela se dá dessa forma. Tem gente que não pode ter muito dinheiro, porque se a pessoa tiver muito dinheiro, ela faz besteira. E já tem o outro que se não tiver dinheiro, aí que piorou mesmo. Isso aí é no dia a dia. Então eu faço aplicação para dentro da igreja. A igreja.
Mas a aplicação ela tem que ser feita depois que você recebeu a palavra no seu dia a dia. A aplicação ela se dá em todas as esferas da nossa vida. Eu tenho que aprender, e isso daí eu penso que com essa conversa, com a Bíblia aberta, você acaba amadurecendo para a vida. Você aprende a viver quando você tem. Quando está dando tudo certo, você aprende a viver. Mas se quando algum momento adverso vem na sua vida, você está sabendo viver a mesma coisa. Mesma coisa. Então a igreja ela amadurece. Aí no terceiro ponto, nós vamos falar da frutificação. Puxa vida, viveu na luta, viveu na bonança, entendeu que a vida é para ser vivida. Daí tem hora que nós vamos... Está na Bíblia também, é só pegar e ler a Bíblia que muita coisa fica muito mais fácil de entender ainda. A Bíblia fala para nós chorar com quem? E fazer o que com quem se alegra? Então tem momento de alegria e tem momento de tristeza. Você vai lá para Eclesiastes, tem o tempo do rir, mas tem o tempo de deixar do rir. Tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de deixar de chorar. A nossa vida, e uma pessoa que entende isso, ela vive melhor. A nossa vida ela é feita de bons e maus momentos. Alguns maus momentos eles vêm porque nós mesmos provocamos esses maus momentos. Mas outros maus momentos eles vêm porque nós estamos passando por uma prova, uma provação. Essa semana eu conversava com o Vitor, neto da pastora e do Reginaldo, falando disso. Vitor, tem diferença, tentação de provação. Tentação vem do homem, é humana, ela vem de dentro para fora. E a tentação ela tem a finalidade de afastar o homem, a mulher de Deus. A tentação, quando ela acaba sendo consumada, ela gera o pecado. E o pecado, a Bíblia diz que mata. Então a tentação vem de dentro para fora, mas a provação vem de fora para dentro. É para nos fazer pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas mais pacientes. E às vezes a pessoa, na hora da prova, ela é reprovada. Alguém já tirou nota vermelha na prova aqui? Ou só eu que tirava nota vermelha? Tem uns que não tirou nota vermelha. O Minduim, ele repetiu até no catecismo. Nunca vi isso. No catecismo seguraram. Eu nunca vi isso, mas ele repetiu. E é verdade, não estou inventando história aqui. Então, tem a hora da prova. A pessoa que amadurece, ela sabe viver bem na bonança e na prova. Vamos lá, Gabriel. Vamos para o painel número 1. O adorador é confrontado com a sua realidade. Qual é a realidade do adorador? Estamos na mesma tela, né? Isso. Ó. O adorador é limitado. Você já cansou de me ouvir falar que eu não sou super-homem, eu não sou super-crente. Não olhe para a minha vida pensando, o meu pastor é um super-homem, eu não sou. Essa noite eu passei mal de novo, tive que tomar remédio para endireitar, não estava bom. Perdi até a hora hoje cedo. Está tudo bem, mas pastor fica ruim também? Fica. Pastor chora? Chora. Pastor paga a conta? Tem gente que pensa que não. Tem gente que pensa que o pastor chega no supermercado, no açougue, qualquer lugar, e fala assim, eu sou pastor. Ah, você é pastor? Então pode pegar à vontade, coma e compra o que você quiser, que você não paga nada, porque você é pastor. Tem gente que vive nesse mundo de Nárnia, esse mundo que não existe. Tem gente que vive pensando assim. Não, pastor, eu sou como você, irmão. Tem hora que eu estou feliz, tem hora que eu estou triste, chateado. Tem hora que eu estou querendo fazer tudo, tem hora que eu não estou querendo fazer nada. Eu falo isso para você aqui. Vai fazer exame. Esses dias mesmo falei, fiz 58, 60 exames, não sei quanto exame que eu fiz. E ainda estou com dor, ainda não saiu a dor. Então o pastor faz exame também, vai no médico, incentiva a igreja a ir no médico. Por que o senhor está falando isso? Para que o irmão, a irmã entenda, nós somos limitados. Fala para quem está pertinho de você, você é limitado. Se a gente não vem para o templo e não ouve Deus falar conosco assim, a gente se engana.
Não, eu deixo que eu faço, eu resolvo, eu sou tal. Irmão, você é limitado. Até um certo ponto você vai, dali para frente você não vai, porque Deus não permite que você vá dentro da sua limitação. Mas é a partir da nossa limitação que entra o modo sobrenatural. É a partir da nossa limitação que entra o modo sobrenatural. Vamos ler sobre a limitação do Jó. O Senhor disse para o Jó, Deus estava conversando com o Jó agora, né? Deus está numa conversa com ele. Aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreender o Todo-Poderoso? Olha a pergunta, viu? Só uma pergunta para você, Jó. Dá para repreender o Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Jó 43 ao 7. Então Jó respondeu ao Senhor. Que o Jó ele estava com alguns argumentos para falar, porque afinal de contas veio a mulher, veio os amigos dele, os 3 amigos dele. Domingo passado eu falei errado o nome do amigo. Em vez de falar Elifaz, eu falei Temã. Temã é a cidade de onde ele veio. Se você gravou errado, você corrige aí. Dá uma edição aí na sua mente. Deus falou com o Jó e o Jó, a cabeça dele estava cheia, irmão. Agora o Jó está falando. Ó a fala do Jó. Eu sou indigno. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. E tem gente que insiste em ficar falando. O Jó ele é uma escola. O Jó ele ensina. Eu falei uma vez, falei 2, bom, agora não falo mais nada. Eu já vi que a melhor coisa é eu ficar com a boca fechada. Escola, tem gente que não para de falar. Tem gente que se parasse de falar, parava de arrumar rolo em casa, no casamento. Tem gente que se parasse de falar, parava de arrumar rolo na empresa, onde trabalha. Tem gente que se parasse de falar, parava de arrumar rolo com um amigo, com amiga, com colegas do dia a dia. Tem gente que se falasse menos, estaria em muito menos problemas. O Jó é uma escola, vamos ler. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como simples homem que é. Ó Deus falando com o Jó. Jó é limitado. E nós somos limitados. Prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Vai ter condição de responder? O que você acha? Sim ou não? Não vai, irmão. Não vai. Prepare-se, prepare. Eu vou fazer pergunta para você, Jó. Você vai me responder. Nós estamos no 3º nível da adoração. No 3º nível da adoração, a pessoa ela entende, eu sou limitado. Quando ela é limitada, ela sabe que se em algum momento ela viveu bonança na vida dela, foi por causa de Deus. Mas quando ela entende que ela é limitada, ela entende que se ela passou por alguma luta, é porque ela é limitada e nem tudo ela consegue resolver. A pessoa que entende que ela é limitada, ela vive melhor. Ela come melhor e dorme mais. Diga isso para quem está do seu lado. Receba essa bênção. Come mais, aleluia, e dormir mais. Tem uns aí que sabem que é limitado, né? Já sei, já não para de comer, não para de dormir. Tem uns que já entenderam esse mistério. Vamos para a tela número 2. Primeira tela, limitação, nossa limitação. Tela número 2. O adorador reconhece a sua fragilidade e a grandeza de Deus. O adorador, ele sabe, ele entende, eu sou limitado. Eu sou limitado, mas Deus é? Eu sou limitado, mas Deus é? Falei ontem com o pessoal aqui, com os jovens, com os adolescentes, com os juniores. Davi dizendo, bom, eu não vou construir mesmo o templo, mas eu vou deixar tudo preparado para o meu filho Salomão construir.
O Davi deixou tudo preparado, irmão. Que mensagem linda, hein? Quando a gente tem a condição de deixar tudo preparado para que aquele que vem depois de nós possa só dar sequência naquilo que já está pronto. E o texto diz assim, que o Jó, ele falou, vai ser magnífico, vai ser famoso e vai chegar a todas as nações. Olha como que Jó pensava a respeito de Deus. Eu não vou fazer nada mais ou menos para Deus. E tem gente que faz mais ou menos. Tem gente que faz de qualquer jeito. Tem gente que faz um culto que malemar bate palma, não tem nem vontade de bater palma e acha que está cultuando a Deus. Eu falo com todo respeito, irmão, e eu estou falando com quem está com a gente aqui no dia a dia. E eu falo sem o medo, a preocupação de falar algo que é verdadeiro e de repente alguém ficar... O nosso culto tem que ser um culto agradável a Deus. Se o culto que eu presto para Deus não for agradável, aquilo que eu vou fazer pela minha vida não será agradável. Porque eu só faço aquilo que eu sei fazer. Se eu não sei fazer o melhor para Deus, eu não vou saber fazer o melhor para a minha vida. Por isso que tem muita gente que vive uma vida desgraçada, com o perdão da força da palavra, mas o desgraçado é sem graça. Tudo que a pessoa faz para Deus, ela faz de qualquer jeito. Quando ela quer fazer qualquer coisa para ela, ela não dá conta de fazer bem feito. E se faz algo que fica legal, é temporário, é com o prazo de vencimento já estabelecido. O Davi, ele falou, não. É para Deus, então vai ser o Salomão. Meu pai deixou tudo encaminhado. Eu vou fazer o melhor. Fez o melhor. Aqui o texto está mostrando. Deus vai conversar com o adorador, Jó. E o adorador, ele vai entender a fragilidade dele, mas ele vai entender a grandeza de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não... Está ali? Tá. Certo é que eu falei de coisas que eu não... Olha o adorador. Ele reconheceu que ele falou demais. Falou de coisas que ele não entendia. Falou de coisas que ele nem estava sabendo. É o cuidado. Podia iniciar uma sequência de reflexões aqui sobre a fala. O poder da fala, da língua. O dano que uma língua maldosa produz na vida da outra pessoa. Hoje no Brasil há uma discussão tão acalorada acerca do armamento, do desarmamento. Eu sou a favor do desarmamento da língua das pessoas. Porque tem muita gente que nunca pegou uma arma na mão, não sabe nem como que segura uma arma, mas tem uma língua mais violenta do que uma bazuca, um canhão. Tem gente que destrói com a boca, com a língua. Então a gente tem que... o Jó, voltemos para a escola chamada Jó. Se fosse abrir uma escola de ensino fundamental ou infantil, eu ia colocar Escola Jó. Ensina muita coisa. Veja aqui, eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Olha o que o Jó está dizendo. Eu havia ouvido falar. E aí está mais uma lição para todos nós pensarmos como adoradores que somos. Eu já tinha ouvido falar, mas agora eu conheço por aquilo que eu vi. É um cuidado para a gente pensar junto aqui. Às vezes aquilo que nós ouvimos não é bem aquilo que nós vamos ver.
Oh, eu já tinha ouvido falar do Senhor, mas agora estou vendo como que é. Eu já tinha ouvido falar desse negócio de ser crente, mas agora eu estou experimentando esse negócio de ser crente. Com Salomão aconteceu algo parecido. A rainha de Sabá foi levar presente. Quando ela chega lá, ela vê tudo muito, muito além daquilo que ela ouvia falar, que falavam. Então ela diz assim: olha, eu ouvi falar do seu reino, e eu ouvi falar bem, viu? Eu ouvi falar bem, mas o que eu estou vendo aqui não é nada comparado ao que eu ouvi falar. É muito mais. Diga amém. Diga graças a Deus. Pega, irmão, pega essa deixa que a escola está te dando hoje, essa escola da fé. Cuidado com aquilo que você ouve pode não ser aquilo que você vai ver de fato. Cuidado para não tomar decisões ou formar raciocínios em cima de uma fala, principalmente se a fala vem de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa pode estar interessada naquela fala na sua mente. Eu mesmo já errei o pé mais de uma vez por ouvir, construir ideias em cima de fala. A hora que eu chego já era, já foi. Cuidado, toma cuidado. A escola da fé está nos ensinando. Cuidado com a fala, cuidado para não falar demais. Cuidado com aquilo que você ouve tem que ser processado de uma maneira equilibrada para não desenvolver em você uma ideia diferente da realidade. Só uma deixa para o Carlão com a Rafa que estão querendo casar. Vai casar? Amém. O pessoal, e você já passou por isso, eu já passei por isso. Nós, a maioria dos que estão aqui já passou por isso. Quando era solteiro, começou a namorar, queria namorar porque queria casar, porque a vida de casado é uma maravilha. É assim ou não é assim que é formatado aqui na nossa mente? Sim ou não? Vou casar, vou namorar a semana inteira, beijar na boca todo dia, fazer amor 5 vezes por dia, depois casa. É desse jeito? Tem gente que deu beijo na frente do padre, depois nunca mais beijou. Irmão, você sabe o que eu estou falando é a realidade. Eu não estou dizendo que casar não é bom, casar é ótimo, eu recomendo casar. Eu recomendo. Mas eu sempre brinco com a Rafa, com o Carlão. Às vezes tem alguma questão lá em casa, eu falo: tá querendo casar? Oi. Eu falo quase todo dia. Porque tem gente que pensa que casar não tem problema, não tem dificuldade. Mas tem, irmão. E no casamento você vai aprender a administrar as dificuldades, sim ou não? Sim. Então é isso. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve, de repente, pode não ser a realidade daquilo que você vai ver. Vamos continuar. Então, o ponto número 1, a limitação do homem. O ponto número 2, o adorador, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Deus, eu só queria vir para a igreja para ser curado, mas o que Deus está fazendo na minha vida é muito mais do que eu estava esperando. Eu só queria vir na igreja para dar uma equilibrada na minha vida, que eu era muito assim, mas o que Deus está fazendo na minha vida é muito mais. Deus sempre vai fazer muito mais, porque Ele é muito mais do que nós temos condição de imaginar, irmão. O que você tem no seu papel aí de oração, no seu caderno, no seu pedido ou no seu coração, não é nada perto daquilo que Deus pode fazer. E se você acha que o que eu estou falando não é bem assim, eu vou te dar um conselho. Vá ler a Bíblia e você vai ver que é muito mais do que o que eu estou falando. Mas vai ler a Bíblia, irmão, vai ler a Bíblia, tá? Não vai ficar pesquisando em site de autoajuda, não. Estou recomendando ler a Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia e fica só lá navegando em site de autoajuda. E depois quer querer confrontar a Bíblia. Cai fora, que isso aí é fria.
Vamos para a terceira tela, Samuel de novo. Ih, Gabriel. O adorador, ele é apresentado aos necessitados. O adorador, você vê que no terceiro nível, na frutificação, ele entende que ele é limitado, ele entende que ele é grande, e ele começa a enxergar que à volta dele há pessoas que precisam também de Deus. Bezerrinha soprou ali atrás. Ele começa a enxergar, opa, eu passo por um aperto também, mas fulano também passa por aperto. Eu tenho dificuldade, mas o Beltrano também tem dificuldade. Eu já fui socorrido. Na minha necessidade, Deus me socorreu. Fulano está passando por uma dificuldade semelhante à que eu passei. E o Deus que me ajudou pode também ajudar essa pessoa. Você vê quando a pessoa começa a amadurecer, ela começa a enxergar a volta dela. Ela tira o olho só do umbigo dela. E ela começa a enxergar que à volta dela há pessoas que estão melhores do que ela. Que tem gente que se acha, né? Porque tem gente que é muito melhor do que nós, irmão. Tem gente muito melhor do que eu. Muito melhor do que você. Provoca aí quem está do seu lado. Você está pensando que você é o melhor, né? Já tem gente muito melhor do que você. E dê glória a Deus por isso, irmão. Tem gente muito melhor do que nós. Nós vamos nos espelhar nessas pessoas para nós sermos pessoas muito melhores. Diga amém, diga graças a Deus. Mas tem gente que está pior do que nós. Tem gente que está passando um aperto, irmão. Tem gente que está numa luta ferrenha ali para sobreviver. O adorador, ele começa a enxergar que existe vida além da vida dele. A igreja tem que enxergar isso daí. A igreja, e hoje é dia de Santa Ceia, a igreja tem que enxergar isso daí. Que Cristo veio para salvar a humanidade. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira, a salvação é para todos. E tem gente que insiste em querer delimitar o espaço aonde na igreja uma pessoa pode se achegar. Fulano vai lá na sua igreja, se fulano vai lá, então eu não vou. Então vai procurar uma igreja que não tem pecador. Não vai achar. Vai contender com Deus e vai dizer, você está certo. Você não quer estar entre os pecadores, então vai morrer e vai vir para o céu. Aqui no céu já não tem mais pecador. Aqui no céu o corpo é glorificado. Tem gente que fica. Esses dias eu estava na convenção, o pastor estava falando sobre o servir ceia. Absurdo de gente sair de uma igreja e vir para outra igreja só para participar. Hoje a ceia aqui? Hoje tem ceia. Então eu vou na igreja tal ali, mas ali na igreja tal não serve ceia para mim, porque eu sou pecador. Mas eu queria tanto participar da ceia. Irmão, isso é um absurdo, mas isso acontece. A ceia é para todos. Porque a ceia não é da igreja, não é a igreja que transforma as pessoas. Quem transforma as pessoas é o evangelho. Não é o pastor que vai mudar a história de ninguém. Está errado quando a pessoa acredita nisso. Aliás, essa é uma forma de trazer para o pastor um grupo de pessoas que vai ficar ali grudado nele, até bajulando ele muitas vezes. Não é o pastor que muda a vida das pessoas. Por isso eu sempre falo, não sou super-homem, não me olhe como um super-homem. Eu sou um crente igual você, cheio de dificuldade, precisando de Deus, urgentemente precisando. Todos nós somos pecadores. Aqui, o adorador, ele está sendo apresentado aos necessitados. Há pessoas à nossa volta que precisam de Deus tanto quanto nós, ou talvez até mais do que nós. E o adorador, ele não fica calado. O adorador, ele não passa uma semana inteira na empresa sem fazer um convite.
Eu me lembro, trabalhava, já falei 885 vezes. Hoje eu vou falar mais uma vez, 886 vezes. Eu trabalhava com o menino, a mãe dele era pastora, é ainda pastora, e ele falava: Marcão, quer que eu ore para você ser crente? É que eu era tão perturbado na empresa, que até ele queria que eu virasse crente logo. Era uma pessoa que gostava de bagunçar, mas trabalhava, viu, irmão? Pode saber que eu trabalhava. Ele fala: quer que eu ore para você ser crente? Eu falo: ore, pode orar. Não, vou pedir para minha mãe orar para você ser pastor. Quer que ela ore para você ser pastor? Pode orar para eu ser pastor, não tem problema. Pegou ou não? Tem gente que trabalha a semana inteira e não fala de Jesus para ninguém. Não fala. Tem gente que não convida a pessoa para vir para o templo nenhuma vez. Tem gente que o vizinho nem sabe que a pessoa é crente. Primeiro, porque não evangeliza mesmo. Segundo, porque escuta umas músicas e fala uns palavrão lá que crente não faz. Mas que lá, crente nunca falou de Jesus para mim. E ainda, olha as músicas, olha. Hoje tem cabaré. Cabaré? Na casa do crente? Mas para convidar alguém para ir para dentro de um templo, ouvir a palavra de Deus, a pessoa não convida. Irmão, é conversa séria. É conversa séria. É conversa que faz a gente entender que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele não vai levar todo mundo. Ele não vai levar todo mundo. Ele vai levar a igreja. Nós estamos aqui preparando a igreja, que é a noiva de Cristo. Eu estou aqui para te ajudar, irmão, a ser um salvo e a salvar a sua família. No que eu puder te ajudar, eu vou seguir te ajudando, irmão. Eu asseguro para você, não vou medir esforço. Nem que muitas vezes você vá embora para casa chateado com aquilo que você ouviu, porque eu falei o que você precisava ouvir, e não aquilo que você queria ouvir. Não estou preocupado de te chatear. Você é de Deus e mais dia, menos dia, o Espírito Santo vai falar para você. Você estava errado e a voz que vinha do altar era a voz de Deus para a sua vida. Agradeça a Deus pela vida do seu pastor. Eu não estou aqui para bajular, irmão, você sabe. Aqui nós estamos juntos no dia a dia. Eu até agora não identifiquei nenhum visitante, eu não identifiquei. Pode ser que tenha, talvez um ou dois, mas eu não consegui identificar ainda. Nós estamos juntos no dia a dia. Vamos ler a Bíblia, para a gente finalizar, porque ainda tem Santa Ceia, tem escola bíblica e tem o segundo culto da manhã. Nós não lemos o painel 3, né? Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã, que eu falei errado semana passada e já pedi perdão para você por isso. Depois que ele disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você, com seus dois amigos. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó. Levem 7 novilhos, 7 carneiros, com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Olha, Deus conversando agora com os amigos de Jó. Vocês estavam falando umas coisas que não tinha nada a ver, hein? Que coisa. O Jó não, hein? O Jó foi diferente. O Jó, ele ficou firme. Vocês pegaram pesado com ele, mas ele ficou firme. Vamos fazer o seguinte: pega Deus, é Deus falando, viu? Quando o pastor fala para pegar a contribuição, tem gente que fica endemoniada. Aqui é Deus falando com o Jó. Com o Jó não, com o Elifaz e com os amigos dele. Faz o seguinte: vamos resolver essa questão, porque sem sangue não há remissão de pecados. Pega lá 7 novilhos, pega 7 carneiros. Tá barato carne, né, irmão? Tá barato. Já pensou 7 novilhos, 7 carneiros nos dias de hoje? Meu Deus do céu, até melhor poder ofertar 10 lão, não é não? Você já pensou? Já pensou se Deus falasse, viu? Então, o negócio é o seguinte: a caca que você fez no meio da semana, vamos resolver. Pega só 7 novilhos, só 7 carneiros e boa, tá bom. Já pensou, irmão, se fosse assim hoje? Ainda bem, né, que a pessoa pega 5 que sobrou da padaria do troco. Eu vou dar a minha oferta hoje na igreja com 5 que sobrou.
Ainda bem que hoje é diferente, senão o negócio ia ser ainda mais atarrachada aí a coisa. Meu servo Jó irá fazer o que por vocês? Orará. Quem que vai orar? Jó. No terceiro nível, a pessoa, o adorador, ele frutifica. Ele passou pela bonança, ele passou pela dificuldade, mas agora ele está acima dessas questões do dia a dia. Ele coloca a vida dele à disposição do outro. Eu aceitarei a oração dele. Não falarei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. O painel de número 4 vai dizer para nós que existem muitas pessoas precisando de ajuda por aí, e as pessoas não fazem nem ideia de quem é Deus, e as pessoas não fazem nem ideia do que elas estão fazendo com elas mesmas, e às vezes na vida das outras pessoas, produzindo mal um para o outro. Eu e você, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. E nós precisamos fazer a diferença. Nós não estamos aqui para julgar, irmão. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para apresentar Jesus, apresentar a salvação. O que a pessoa faz ou o que a pessoa deixa de fazer não é problema nosso. É problema da pessoa com Deus. E Deus sabe exatamente como lidar com a pessoa, como ensinar a pessoa, como mostrar para a pessoa a respeito da necessidade da mudança. Vamos para o ponto de número 4. O adorador coloca a sua vida à disposição das almas. O Senhor aceitou a oração do Jó. Se ele aceitou a oração, quer dizer que o Jó orou. Depois que o Jó orou por seus amigos, pronto. O Senhor aceitou. Agora é interessante, e aqui que eu estou finalizando, tem mais uma tela que eu preciso ler com você. É interessante a gente pensar aqui, o Jó passar tudo que ele passou e ainda assim ele colocou a vida dele à disposição para ajudar outras pessoas. Tenho certeza que se eu for perguntar para o André, se o André já passou algum tipo de dificuldade, ele vai falar que passou. Passou? Mas você ainda assim está no altar ajudando as pessoas? Se eu for perguntar para a pastora Kátia se ela já passou alguma dificuldade, tenho certeza que ela vai falar, já passei. Passou por dificuldade e ainda assim coloca a vida à disposição. Esses dias ela veio 4 segunda-feira à noite seguida, depois mais 4 sábados, só para ensinar de graça, quem queria aprender um pouco mais sobre intercessão. Passa aperto de vez em quando, pastora Kátia? É aí que está o negócio. É a pessoa passar aperto, mas além do aperto ela ter as benesses que Deus promove na vida da pessoa no dia a dia, e ainda assim ela conseguir dizer assim, eu estou aqui para te ajudar. O dia que você vier para você estacionar com o seu carro, para conversar com o diácono que te ajuda lá. Pode vir. Bateu! Pergunta, não vai bater. Em nome de Jesus, não vai bater. Vai ter um anjo segurando lá para não deixar bater. Mas pergunta lá para o diácono que te ajuda a estacionar. Se ele está ali te servindo, se alguma vez ele passou por algum aperto. Talvez vai ter dia que ele vai estar olhando para você estacionar seu carro lá, e ele saiu da casa dele com dificuldade para resolver dentro da casa dele. Mas ele está ali te ajudando. Está ali te ajudando. Ele está ali te servindo. E ele não é melhor do que ninguém por isso. Ele é limitado, ele reconheceu que Deus é grande, e ele está entendendo que à volta dele há pessoas que precisam da ajuda, tanto quanto ele. Esse é o nível 3.
No nível 3, a gente entende que nós precisamos ajudar uns aos outros através da palavra, na unção do Espírito, porque quem vai dar o poder para fazer é o Espírito. Esse é o nível 3. O nível 3 é aquele nível que tira a pessoa da cadeira e põe a pessoa de pé para servir. O nível 3 da adoração é o nível que faz com que a pessoa, conversei disso ontem à noite com os jovens aqui. O nível 3 é o nível que faz com que a pessoa entenda que a vontade dele ou dela é o que menos importa. O mais importante é a missão que foi dada para ser resolvida. Não importa se eu não ajudo nessa igreja, porque essa igreja tem a parede preta. Se a parede é preta, é azul, amarela, verde não dá, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mas se for qualquer outra cor, não importa, irmão. O importante aqui é que as pessoas estejam sendo salvas. O adorador, ele entendeu, pera lá, eu tenho dificuldade em casa, mas eu tenho pessoas que precisam da minha ajuda também. Vamos ler a última tela, Gabriel, por favor. Ponto de número 5. Ó. O adorador, ele vive no modo sobrenatural e desfruta do benefício de frutificar. Ó. O Senhor tornou novamente próspero, deu a ele o dobro de tudo que ele tinha antes. O adorador, ele perde, mas do mesmo jeito que ele perde, mas ele não ganha na mesma proporção. Ele ganha muito mais. Eu estou falando com a Bíblia aberta, irmão. Eu não estou falando o que eu acho. Não estou contando testemunho pessoal. Estou falando com a Bíblia aberta. É por isso que a igreja que serve é uma igreja que está em um outro nível. Porque Deus olha com outros olhos para aquele que coloca a vida à disposição das almas que Ele deu o Filho dele para morrer na cruz. Gente que coloca a vida à disposição do outro é outro nível, irmão. É outro nível, irmã. Gente que dizima, que oferta, sabendo que a igreja anda com dízimo e com oferta, está num outro nível. Não adianta querer se comparar com quem está no nível de baixo. O nível de baixo é um, o nível de cima é outro. Adorador é diferente. Adorador adora em espírito e em verdade. Vamos continuar para concluir o texto. Ó. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Quer dizer, no momento da dificuldade, os irmãos, as irmãs e os conhecidos fizeram o quê? Você não vê a família nesse momento aparecer, os irmãos, as irmãs, os amigos aparecer. Você não vê, irmão, você não vê. Mas agora você vê, num momento de restauração, quem aparecendo? Os irmãos, as irmãs, os conhecidos. Deus dizendo assim para cada um de nós: quem coloca a vida a serviço do outro, tem o ajuntamento da família à sua volta, tem amigos, tem pessoas à sua volta, porque sabe que você é uma árvore frutífera. Frutífera. Continuemos com a leitura. Eles o consolaram, o confortaram por todas as tribulações que o Senhor havia trazido até ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Diga: essa bênção está sobre a minha vida. Eu vou receber visita. A visita vai trazer prata e ouro. Aleluia. Aí você está entendendo, irmão, que pode ser no literal, mas talvez não no literal. Para um, a prata e o ouro não vai servir para nada. Para um, a prata e o ouro vai servir para nada. Mas aquilo que a pessoa está esperando, de repente, é algo que em valor monetário é muito menor, mas em valor emocional, em valor sentimental, vai além da prata e do ouro. Deus falando assim, ó, gente que está no nível da frutificação é visitado, e quando é visitado é surpreendido de forma positiva com a visita que recebe. Está aqui, ó, o Senhor abençoou o final da vida do Jó mais do que o início. O começo da vida do Jó foi bom? Sim ou não? Mas e o final? Foi muito. Fica de pé, por favor, porque eu quero orar com você.
Nós estamos em casa, estamos em família, estamos juntos no dia a dia. Primeiro culto da manhã, primeiro culto de Santa Ceia, finalizando um seminário que, na minha opinião, contribui com o amadurecimento da igreja. Você está me ouvindo aqui, você está me ouvindo, você tem sido servido aqui todo domingo. Se você vem somente aos domingos, todos os domingos você tem sido servido. Além do domingo, se você me fornecer o número do seu WhatsApp, todo dia você recebe 2 mensagens, 6 da manhã e 6h30, para você participar de uma oração. Se você quer orar comigo, eu estou orando e você é bem-vindo na minha sala de oração. Além dos 2 links de oração, você recebe na quarta, recebe na sexta, link de culto de libertação, link de culto de oração. Você está sendo servido. Nós estamos servindo você, irmão. A minha pergunta é: você está servindo alguém? Você está servindo alguém? Você pelo menos tem orado por alguém? Aquele material que a gente usa para interceder, você está orando por alguém? Você convida alguém: olha, eu preciso que você venha me acompanhar nesse domingo, eu vou para o culto, eu gostaria que você fosse junto, ouvir uma palavra. Faça isso, irmão. Se você é alguém que tem vontade: pastor, eu tenho vontade, eu queria servir, eu queria contribuir de alguma forma, conte comigo. Se apresente, irmão. Se apresente, me procure, me mande mensagem: pastor, conte comigo, no que eu puder. Nós precisamos de muita coisa para muita coisa, muita gente para muita coisa. Se tem uma coisa que a gente precisa aqui é de ajuda, irmão. Essa é uma igreja dinâmica, essa é uma igreja que trabalha de domingo a domingo, sempre. Se você pode contribuir com o quilo de alimento, 1 quilo de feijão, contribua. Se você não contribuiu hoje, traga durante a semana, porque tem gente que está sendo ajudado por essa igreja através de pessoas que contribuem com 1 quilo de feijão, 1 saco de arroz, que eu tenho certeza na sua casa não vai fazer falta. Não vai. Ai, eu preciso lembrar de trazer. Então lembre. Então escreva na geladeira da sua casa: preciso levar 1 saquinho de açúcar. Tem gente que vem pedir a cesta básica, e quando a gente entrega a cesta que tem 1 quilo de pó de café, a pessoa fala: ai, eu estava pedindo a Deus. Já aconteceu isso, de gente chorar, porque estava pedindo a Deus para tomar café, estava com vontade de tomar café e não ter 18 conto para comprar um pacote de pó de café, irmão. O assunto vai longe. Eu tenho que parar porque o relógio não para. Mas o assunto vai longe. Seja uma pessoa que frutifica. Você está recebendo aqui desse altar. Você está recebendo. Seja uma pessoa que transborde. Vá para a célula. Leve pessoas junto com você para a célula. Veja o exemplo do Jó. Veja o exemplo dos amigos do Jó. Que Deus falou: não vou nem falar o que vocês merecem ouvir. Vai e converse com o Jó, que ele ora por vocês. A oração de vocês eu não vou nem ouvir. Mas a oração do Jó foi ouvida. E Deus manifestou na vida, na casa, na família do Jó tudo que ele tinha para manifestar. Feche seus olhos. Meu Deus, sela sobre a vida dessa igreja esta palavra em nome de Jesus. 3 domingos, tempo de bonança, tempo de luta, tempo de frutificação. 3 domingos ouvindo muita coisa. Eu sei que teve vezes que eu acabei sendo um pouco mais duro do que de costume, mas em momento algum a intenção foi machucar as ovelhas do Senhor. O tempo todo a intenção foi procurar ajudar para que a igreja amadureça a ponto de frutificar, para que não se torne um clube, uma reunião de amigos, onde os amigos se reúnem, mas não frutificam, não estendem a mão ao perdido. Jesus morreu pelo perdido. Nós não precisamos morrer pelo perdido, mas nós podemos ajudar o perdido de alguma forma. Eu peço que o Senhor, através do Teu Espírito,
incomode esse irmão, essa irmã que ouviu essa mensagem agora de manhã, tanto aqui dentro desse templo, quanto através das mídias sociais. Diga amém se você recebe a oração, a palavra,